Muito bem, acordando em Tuiutaba, está no ar mais um Jornal Difusora. Nós estamos aqui sempre de bem com a vida, superando obstáculos e abraçando carinhosamente você ligado com mais uma edição do seu Jornal Difusora, horário nobre do jornalismo em Ituiutaba. Informações de Ituiutaba, de Minas, do Brasil e do mundo, a partir de agora, chegando para você acordando cedo, né? Acordou cedo, hoje é uma manhã agradabilíssima aqui no Pontal do Triângulo Mineiro. E hoje, excepcionalmente, não teremos previsão do tempo, não teremos cotações agrícolas e pecuárias e não teremos também a nossa perguntinha premiada. Hoje um Jornal Difusora mais direcionado aos fatos que vêm acontecendo, que aconteceram ontem na cidade, envolvendo aí os bastidores da política. Tivemos aí o presidente da Câmara sendo levado até a delegacia para prestar depoimento, seria preso, mas não foi devido a um pagamento de fiança, enfim, tudo isso e muito mais, daqui a pouco os detalhes do Jornal Difusor, porque agora temos aqui a nossa primeira convidada do dia. Informações locais. São 7h17, você ligado com o fênixbrasilnews.com e também com o Jornal Difusora. Nós temos a honra de receber hoje pela primeira vez no Jornal Difusora a secretária executiva do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o CIDS. O nome é grande, mas é isso mesmo, né? A Cristina Martins, uma mulher que... Existe a mulher diferenciada, existe a mulher empoderada, existe a mulher notável. Isso é um pouco das qualidades, o objetivo dessa senhora Cristina Martins, que nos dá a sua presença. Bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite, Cristina, e vamos falar um pouquinho do consórcio, porque evidentemente que faz parte de vários municípios da região, com certeza. Bom dia, obrigado pela presença no Jornal Difusora. Bom dia, Newton, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É sempre um prazer imenso poder falar com todos vocês, né? E temos aqui o Newton que sempre abre espaço para que as pessoas venham aqui, tragam suas informações, tragam as suas novidades para que todos estejam atualizados aqui na região. E principalmente quando são pessoas altamente competentes, nós damos aquela preferência, porque gente incompetente nós nem falamos aqui, nós não temos aqui o intuito de denegrir mais de ninguém. Agora, quando tem um know-how assim do seu caso, é outra história, né? Vamos trazer aqui para o pessoal ficar bem informado. Por exemplo, para começar, que é o consórcio CIDS. O pessoal ouve por aí, CIDS, consórcio, enfim, o que seria o consórcio CIDS para exemplificar para quem tem dúvida? Bom, o consórcio CIDS, ele é um consórcio regido por lei, né? Ele foi criado a partir de uma lei federal, tem o seu decreto regulamentador, e ele é um ente público da mesma forma que outras autarquias. Então, como por exemplo a SAI, que é uma autarquia do nosso município aqui de Tuiutaba. O CIDS ele é um braço, né, da extensão de desenvolvimento de políticas públicas para os municípios consorciados. E aqui na nossa região do Pontal, nós temos ali desde Santa Vitória, né, Gurinhatão, Ituiutaba, todos os municípios ali, Cachoeira Dourada, Ipiaçu, Capinópolis, e nós vamos subindo aqui até... Pra você ter ideia, até Douradoquara, né, que é do outro lado lá, próximo de Monte Carmelo, essa região toda a gente atende. Nós somos 19 municípios. 19 municípios compõem hoje o consórcio CIDS. No Pontal e no Alto Paranaíba. Exatamente. E é um consórcio... Você disse que foi implantado quando mesmo? Oi? A partir de quando foi a implantação do consórcio? O consórcio surgiu em 2013, né, e as ações, porque assim, teve um período de organizações de documentos, que é uma parte legal, importante, né, a parte burocrática, a parte de aprovação nas câmaras municipais, da entrada, né, dos municípios no trabalho do CIDS, né, no consórcio. Em 2014, efetivamente, nós começamos as ações e tivemos muitas ações que são pontuais, mas que são extremamente importantes para o município desde então. Como, por exemplo, o plano de mobilidade de Ituiutaba foi feito numa parceria do CIDS com a universidade, os planos de gestão de resíduos, de saneamento básico, todos os planos que foram necessários para os municípios, naquela ocasião, em 2014, foram executados pelo consórcio, né? Então, já vem aí um trabalho de base para que desenvolva essas questões nos municípios.
Então, independente do município querer ou não, por fato de ser uma lei federal, aí todos têm que aderir, adequar ao consórcio. Na verdade, não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, existe, né, o consórcio, ele vem para somar, porque assim, é uma opção do município, então. É uma opção. O prefeito tem essa prerrogativa. Nós temos muita felicidade em termos todos os nossos municípios desde o início, junto com o consórcio. Não houve assim uma expressiva saída, né? Todos se mantiveram. Até porque, assim, todos os trabalhos que a gente desenvolve no consórcio, o prefeito tem ou não como se diz, a decisão é dele, se ele participa ou não daquele projeto específico. Ele está dentro do consórcio, mas o consórcio não obriga ele a participar de determinadas ações. Então, por exemplo, hoje nós temos um carro-chefe que é o Serviço de Inspeção Municipal CIDES, que é um serviço onde faz a orientação e a fiscalização, o fomento da pequena indústria que trabalha com produtos de origem animal. Então, esse projeto aqui no município veio, o pessoal aderiu de uma forma bem expressiva, sim, né? Sim, pelo menos o que eu vi do secretário de Agricultura na época, que foi uma inovação importante para você que tem produto produto de origem animal, derivados, enfim. Uhum. E que precisa de legalização, né, para você comercializar isso. Hoje tudo é selo de qualidade, né, querendo ou não. Tudo é selo, né, e a questão do alimento, ela é uma questão muito importante, né, porque ela está ligada não só ao desenvolvimento econômico, né, do município e tudo mais, mas ela está ligada também à saúde pública, né, aos direitos do consumidor. Então, assim, ela tem várias questões que envolve. O serviço de inspeção, nossa base é o polo aqui em Ituiutaba, que atende os municípios participantes. Nós temos 10 municípios. Ficou como polo nessa inspeção? Ficou. Foi uma parceria muito grata, assim, com o município, com a Secretaria de Agricultura. E aí, hoje nós cuidamos desse serviço aqui e atendemos a região como um todo. Agora, você começou a falar dos benefícios oferecidos pelo consórcio, os trabalhos que já estão sendo realizados. Pode ficar um pouquinho mais à vontade nesses dois quesitos aí. A questão, assim, o consórcio público, ele é um consórcio que ele é, como eu disse, né, uma extensão do município, se a gente pensar em desenvolvimento de políticas públicas. Ele tem um status de autarquia e o maior objetivo do consórcio é desenvolver cada etapa, cada parte de uma política pública escolhida, né, vamos dizer assim, que existe uma demanda comum nos municípios, para que a gente desenvolva com a melhor técnica, com o menor custo possível operacional e com maior efetividade e eficiência. Então, quando você percebe que às vezes para as prefeituras, né, tem uma dificuldade de desenvolver algum tema, algum assunto, o CIDES assume isso, é um processo, passa em assembleias, tem deliberações, os prefeitos de um modo geral são os que definem, né, as políticas que a gente vai desenvolver, e eles também têm a liberdade de aderirem ou não a determinado programa quando eles lhe forem conveniente. Então, assim, ninguém é obrigado inicialmente a participar, mas a gente tem programas tão bons que, às vezes, já de início, muitos deles já estão conosco na entrada de desenvolver, né, esse processo. Você diria hoje que então o CIDES ele é um executor de projetos e tem uma equipe técnica com capacidade para elaboração desses projetos. Exatamente. Né? E assim, a grande parte do município tem essa dificuldade para criar o projeto, para elaborar, para colocar em execução. Exatamente. Às vezes o município até tem aquele projeto, né, vamos dizer assim, o serviço de inspeção, mas talvez ele não esteja adequado, talvez falte um acompanhamento técnico mais forte, falte desenvolver a lei daquele programa de uma forma mais efetiva. Então, existe uma soma de valores que agrega, né, o serviço do CIDES agrega para o desenvolvimento das políticas públicas. E assim, a gente tem um aspecto que é muito importante. O consórcio ele é suprapartidário, né? Ele não tem uma bandeira política, ele é um desenvolvimento de políticas públicas de um modo que acomode a todos ali, sem questões maiores nesse sentido. E o consórcio também, ele desenvolve com mais técnica e mais precisão. Então, assim, a gente vai montando equipes de acordo com os programas, de acordo com as demandas necessárias. É claro que a estrutura do CIDES ela se mantém, né, o corpo jurídico, né, a questão administrativa, tudo isso se mantém. E de acordo com que a gente vai desenvolvendo novas execuções de programas, às vezes a gente precisa trazer um especialista naquilo, né? Mas isso, de qualquer forma,
fica muito mais fácil quando você está concentrado num único órgão, né, vamos dizer assim, que é o consórcio, porque você rateia, tudo que você divide, o custo, sai mais barato. Todo mundo sabe disso, até na iniciativa privada, né, existem essas junções aí para que se custe menos um determinado trabalho. E assim, tem vários aspectos positivos, né, no consórcio, até a questão de, às vezes, os prefeitos, os gestores municipais, eles às vezes ficam presos a questões do tipo, se eu fizer isso, fica difícil para mim, mas se o consórcio faz, fica mais amplo, né, e tira daquela pessoa uma Nesse decisão. campo aí, que é uma parceria da prefeitura, evidentemente, com o consórcio, eu entendo assim, no meu ponto de vista. Mas é isso. Qual é a contrapartida, por exemplo, do município para com o consórcio nessa parceria, que seria, hoje já se fala muito desde o tempo das PPPs, que acaba sendo uma também. Então, qual é a contrapartida do município nessa parceria para que o consórcio possa se manter e executar os trabalhos? Existe, anualmente a gente passa, como existe dentro da prefeitura, nas câmaras municipais, é da mesma forma. A gente faz uma previsão orçamentária, né, e a gente faz o rateio percentualmente por município, né, o número de população de cada município, e existe um termo que se chama em consórcios públicos, contrato de rateio, onde todos os prefeitos participantes assinam e repassam para o consórcio um valor, né, um valor. Quem mantém a vida do consórcio são as prefeituras, os municípios, que é a questão mensal para poder fechar a questão financeira. Exatamente. O dinheiro que entra no consórcio é dinheiro público. Por isso que eu falo assim, que é um trabalho com muita responsabilidade, com muita transparência, tem toda a prestação de contas, é como se a gente fosse uma mini prefeitura. Né? Então, assim, precisa ter todo um controle, todo um entendimento legal para que não se cometa nenhum ato, né, improbo, ou que a gente possa, de alguma forma, não utilizar de uma forma adequada e bem desenvolvido o recurso público. Agora você falou a principal linha do consórcio é trabalhar com as questões deu branco agora, né? As políticas públicas. Exato. Políticas públicas. Sim, agora, sim. O Brasil é uma falência em políticas públicas, então o consórcio seria aí, talvez, quase uma salvação para que essas políticas públicas pudessem ser implantadas? Sim, eu considero um dos instrumentos, né, assim, legais de desenvolvimento de ações nos municípios mais importante que existe no momento. Eu brinco muito nas reuniões de consórcios e tudo, faço tomar cuidado para a gente não queimar um instrumento tão poderoso e a gente fazer dele o melhor que possa existir, de fato, na história do Brasil. Porque, assim, é uma capacidade técnica que a gente desenvolve numa equipe muito pequena para que a gente desenvolva ações específicas, como, por exemplo, a gente tem agora projetos em desenvolvimento, né? Então a gente já está se organizando, já foi aprovado na Assembleia, um PROCON regional, né? Eu sei que Tuiutaba já tem o seu PROCON, mas muitos municípios... PROCON regional? PROCON regional. É uma proposta do PROCON estadual, inclusive, em que o CIDS foi convidado a participar, e uma oportunidade ímpar, porque é um atendimento, né, a cada município dos nossos consorciados, cada município consorciado ao CIDS que não tem estrutura ou capacidade de ter isso de uma forma independente. Então, vai ser todo um trabalho realizado dentro do nosso consórcio, né, dentro do CIDS, para que cada município tenha, né, os seus serviços de atendimento ao consumidor, de garantia e proteção ao consumidor de uma forma efetiva. Temos também o licenciamento ambiental regional que nós estamos desenvolvendo agora. E são projetos atuais em ação? São projetos atuais que foram aprovados na última Assembleia, que a gente já fez, inclusive, alocação de recursos para eles, sem ter que repassar isso aos municípios no primeiro instante, né? No primeiro 2021, aí, vamos dizer, a gente já tem a cobertura para desenvolver esses trabalhos e, posteriormente, a gente vê como é que faz na questão dos custos em termos de rateio, mas isso é tranquilo, porque quando você junta vários municípios com um corpo técnico único, o custo fica rateado, ou seja, fica infinitamente menor do que se ele tivesse que fazer de uma forma independente. Hoje eu estou assim, super atropelado pelo tempo, mas eu tenho um minutinho para concluir com você, Cristina. Eu queria que você falasse do seu trabalho, você está aí à frente desde sempre do consórcio, da condição de secretária executiva, desde 2013. E aí entra o presidente, se apresente lá, continua a Cristina. Então, como é que é estar aí
nessa condição de secretário executivo durante tanto tempo e com um trabalho realmente que é notado por todos como muito eficiente. Olha, eu digo que eu tenho um compromisso muito grande com o consórcio e com as ações desenvolvidas, porque eu sou uma pessoa que pensa que a gente tem jeito sim, sabe, que podemos fazer o melhor sim no setor público e que a gente precisa mesmo de pessoas que acreditem, que queiram, que façam. O fato de eu estar desde 2000, né, você colocou 2013, mas eu só vou fazer um adendo, foi em 2014 que eu entrei na parte de execução mesmo, como secretária executiva, mas eu sempre me dei muito para o trabalho, todos os prefeitos sabem disso, me acompanharam, então eu acho que existe uma parceria com todos que entram, com todos que se permanecem, e é sempre muito gratificante entender que eles percebem que a gente conduz da melhor forma possível todo esse trabalho. Eu quero agradecer imensamente a você pela participação aqui no Jornal Difusora, Cristina Martins, secretária executiva do CIDS, e você vai voltar comigo hoje ao 12h30 lá na radioweb.com, no Web Notícias, com mais tempo, uma meia hora para a gente falar de forma mais tranquila, porque hoje a coisa realmente também é tumultuada, mas eu agradeço imensamente. E você voltará aqui futuramente com mais tempo também, porque o seu trabalho é importante, é necessário, é indispensável e tem muita coisa para ser falada de forma mais tranquila, porque hoje também na velocidade mesmo. Certamente, eu agradeço a oportunidade.